Shalom para todos, em nome de Yahushua HaMashiach. O nome Yahushua é o nome verdadeiro do Salvador, Yahushua. Vou dando continuidade à leitura das Sagradas Escrituras. Terminei o livro de Bereshit, que é chamado de Gênesis em português, o nome é Bereshit, que significa no princípio. Estou no segundo livro das Sagradas Escrituras, que é chamado de Êxodo em português, que o nome verdadeiro do livro é Shemot. Shemot. Shemot é o nome do livro, que quer dizer nomes. Nomes. Shemot significa dizer nomes. É este livro chamado em português de Êxodo. Capítulo 1. Esse livro tem 40 capítulos. O livro de Bereshit tem 50 capítulos. Capítulo 1 do livro de Shemot. Ora, estes são os Shemot dos Bnei Israel, que chegaram a Mitzraim. Mitzraim, em português, é chamado Egito. O nome é Mitzraim. Cada homem e sua família que vieram com Jacó, que é chamado em português de Jacó. O nome verdadeiro é Jacó. Reuven, Shimeon, Lewi e Yahudá. Lewi quer dizer Levi. O nome não é Levi, é Lewi. Issachar, Zevulun, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asher. Gade e Asher. E todas as pessoas que saíram dos lombos de Jacó eram 75 pessoas, pois Yahussef já estava em Mitzraim. E morreu Yahussef com todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os Bnei Israel foram frutíferos e aumentaram abundantemente e se multiplicaram, tornando-se grandemente poderosos, e a terra se encheu deles. Ora, ali se levantou um novo Meler sobre Mitzraim, que não conheceu Yahussef. Meler significa rei. A palavra Melé é uma palavra hebraica que significa rei. E levantou um novo rei que não conhecia Yahussef, quer dizer, que não conhecia José, que é chamado José do Egito. A palavra José não existe no hebraico, porque não tem a letra J no hebraico. E o nome dele não é José. Ele nunca foi conhecido por José. O nome dele era Yahussef, que tem o nome Yahu. Yahussef. Versículo 9, dá continuidade. E ele disse ao seu povo, o Meler falou para o povo do Egito. E ele disse ao seu povo, o povo dos Bnei Israel são muito e mais poderosos do que nós. Nós lideremos astutamente com ele para que eles não se multipliquem e venha a acontecer que quando vier sobre nós qualquer guerra, eles venham a unir-se com nossos inimigos, lutando contra nós, e então deixem a terra. Então eles estabeleceram sobre eles chefe para os afligirem com seus impostos, e eles construíram para Paró as cidades do tesouro de Pitom e de Ran,
Ramsés. Porém, para mais que eles os afligisse, mais eles se multiplicavam e cresciam, e eles passaram a ter povos dos Benaim Israel. Então os Mitisrim fizeram os Benaim Israel servir com rigidez. E eles fizeram as suas vidas amargas com a dura escravidão, com argamassa, com tijolo e com toda a espécie de trabalho no campo, todos os seus serviços com que eles lhes fizeram servir eram com esperança. E o Meler de Mitisraim falou para as parteiras. O rei do Egito falou para as parteiras. Ivrote, as quais o nome de uma chifrar e o nome da outra puar. Então ele disse: quando vós executardes os ofícios de uma parteira para as mulheres, Ivrote, os hebreus, né? Ao vê-las sobre o assento, se for um filho, então vós o matareis. Mas se for uma filha, não. Se for uma filha, então ela viverá. Mas as parteiras temeram a Elohim e não obedeceram o que o Meler de Mitisraim lhes ordenara, mas salvaram os meninos, deixando os vivos. Então o Meler de Mitisraim chamou as parteiras e disse a elas: por que vós fizeste isso e salvastes os meninos, deixando-os vivos? E as parteiras disseram a Paró: porque as mulheres Ivrot não são como as mulheres Mitisrim, porque elas são ativas e têm concebido antes que as parteiras entrem para as ajudar. Portanto, Elohim fez o bem para com as parteiras e o povo se multiplicava e ficou muito poderoso. E sucedeu que, porque as parteiras temeram a Elohim, ele deu a elas Batim. E Paró encarregou todo o seu povo, dizendo: todo filho que vos for nascido, ele deverá ser lançado ao rio, mas toda a filha vos salvareis, deixando-a viva. E ali se dirigiu um homem da Baite de Leuir, e tomou como esposa uma filha de Leuir, e a mulher concebeu e nasceu-lhes um filho, e quando ela viu que era uma criança, ela o escondeu por 3 meses, e não podendo, porém, escondê-la por mais tempo, ela o levou para uma arca de junco e cobriu-a com barro e com breu, e colocou a criança dentro, e ela a colocou no meio dos juncos pela margem do rio. E a sua irmã estava em pé, à distância, para saber o que acontecia com ele. Então a filha de Paró desceu para se lavar no rio, e quando ela viu a arca entre os juncos, enviou sua serva, para resgatá-lo. E quando ela o abriu, viu a criança que chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é um dos filhos de Ivrim, dos hebreus. Então a irmã do menino disse à filha de Paró: devo eu ir e chamar para ti uma
ama dentre as mulheres Ivri, para que ela possa amamentar a criança para ti? E a filha de Paró disse a ela, vai. E a Ever se foi e chamou a mãe da criança. Então a filha de Paraó disse a ela, leve embora esta criança e amamenta-a para mim, e eu te darei teu salário. Então a mulher tomou a criança e amamentou. E a criança cresceu, e ela lhe trouxe a filha de Paraó, e ele tornou-se seu filho. E ela chamou o seu nome de Moshe, pois ela disse, porque eu tirei para fora das mains. Veja o que acontece. Ela chamou o menino de Moshe, não é Moisés. Por que mudaram as escrituras, os nomes? E ela chamou o nome do menino de Moshe. Não foi de Moisés. Esse nome Moisés não é conhecido no hebraico. Esse nome Moisés não tem dentro de Israel, nem dentro do Egito foi conhecido esse nome Moisés. Foi conhecido Moshe. Moshe, tirado das águas, porque foi tirado das águas. Ela chamou ele de Moshe, versículo 11, né? Maim, quer dizer, porque eu a tirei para fora das Maim. Maim quer dizer água, em hebreu. A palavra em hebraico, Maim, quer dizer água. E veio a se passar daqueles dias que, quando Moshe tinha crescido, ele saiu aos seus irmãos e atentou para suas cargas e viu um mitis atacando um ivri, quer dizer, um hebreu, um dos seus irmãos. E ele olhou para os lados e ao seu redor, e quando ele viu que não havia nenhum homem, ele matou o mitisrim e o escondeu na areia. E quando ele saiu no segundo dia, viu 2 homens dos ivrim discutindo, e ele disse-lhes, o que você faz é um erro, porque você atacou ao teu próximo. Então este lhe disse, quem te fez um sar e um chefete sobre nós? Tu intencionas matar-nos, assim como tu mataste a Mitisrim. E Moshe temeu e disse, certamente este episódio ficou conhecido. Ele disse, tu quer me matar assim como, está com a intenção de me matar, assim como matasse aquele egípcio, Mitisrim. E Moshe temeu e disse, certamente este episódio ficou conhecido. Ora, quando Paró ouviu esse fato, ele buscou matar Moshe. Porém, Moshe fugiu da face de Paró e habitou na terra de Midian. E ele se assentou ao lado de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, e elas chegavam e puxavam Maim e enchiam os vasos para dar Maim ao rebanho do seu aba. E os pastores chegaram e as afastaram, mas Moshe, ficando em pé, as ajudou e deu de beber às suas ovelhas. E quando elas chegaram a Reué, o seu aba então lhe disse, como vocês regressaram tão cedo hoje? Então elas disseram, um mitisrim livrou-nos das mãos dos pastores e também puxou bastante Maim para nós e deu de beber às ovelhas. E ele disse às suas filhas, e onde está ele?
por que é que vós deixaste o homem chamar-nos para que ele possa comer lerém, ou melhor, lerém, quer dizer, pão? E Moshe ficou satisfeito em habitar com o homem, e ele deu a Moshe Tisípora, não é Zípora, Tisípora, a sua filha. E ela gerou-lhes um filho, e ele chamou seu nome de Gersom, pois ele disse: eu tenho sido um ger em uma terra estranha, eu tenho sido um peregrino em terras estranhas. E sucedeu que a seu devido tempo, o Meler de Mitzraim havia morrido, e os Benai, Israel, gemia por causa da escravidão, e eles choravam, e o clamor deles chegou perante Elohim por causa da escravidão. E Elohim ouviu seus gemidos, e Elohim se lembrou de sua bait, quer dizer, de sua aliança, para com Abraão, Isaac e Jacó. E Elohim olhou sobre os Benei Israel, e Elohim atentou para a sua aflição. Quando chora, quando lamenta, quando busca a presença do Eterno, o Eterno faz o quê? Ele olha para a sua aflição, para socorrer. Aleluia! Que o Eterno Pai continue nos abençoando ricamente. Amém. 2 capítulo 1 e capítulo 2.